aqui de volta, retomando aqui os nossos trabalhos diários, para manter você cidadão de bem, um cidadão bem informado, tema aqui do nosso canal, gente. Primeiramente, agradecer a audiência, né, a sua presença, você que está sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. Desejar a todos vocês um excelente dia, repleto de muitas e muitas bênçãos, gente, tá? É o que eu desejo para todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. Vamos lá, gente, muita coisa acontecendo, tá? Treta entre ministros do STF envolvendo Luiz Fux e um outro ministro, gente, tá? Treta gigante. E dessa vez, os atores são o ministro Luiz Fux e um outro ministro. Já a treta tá gigante, eu vou trazer os detalhes dessa informação para todos vocês. Inclusive, ó, Luiz Fux acaba de dar um prazo de 15 dias, tá? O homem tá assim, virado no giraia. Ministro do STF, Luiz Fux, acaba de dar um prazo de 15 dias. Eu vou trazer essa informação com a gente, tá? E o Lula da Silva, com essa questão do tarifaço, né, do Donald Trump, Lula da Silva decidiu dobrar a aposta e tá aqui peitando o Donald Trump. Lula da Silva acaba de peitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essas, né, são umas das informações que eu vou trazer a partir de agora de forma atualizada nesse vídeo para todos vocês. Não esqueçam, tá, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos de informação, gente? Ele está aqui porque, no meu ponto de vista, é uma hipocrisia sem tamanho. Inclusive, foi até o Marcelo Van Hatten que publicou aqui, que na hora eu pensei assim, não, como assim? Esse Gilmar Mendes que está dizendo que anistia é a consagração da impunidade foi que deu essa decisão aqui, alguns dias atrás, ó. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 200 quilos de entorpecentes, porque é tão terrível que eu não posso nem mencionar, tá aqui na tela. E na decisão do Gilmar Mendes, esse que tá dizendo que agora anistia a consagração da impunidade, para soltar, né, o criminoso que estava com 200 quilos de entorpecente, que destrói famílias no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro. A justificativa do Gilmar Mendes foi essa aqui, ó. De acordo com o magistrado, o criminoso tem bons antecedentes e é réu primário. Ou seja, esse pessoal aí, né, do 8 de janeiro, tem bons antecedentes. 99,9% tem bons antecedentes. E a grande maioria são réus primários. Agora, por que eles não tiveram a mesma decisão, a mesma oportunidade, a mesma anistia que o Gilmar Mendes deu para um traficante que foi preso com 200, ou seja, para o ministro Gilmar Mendes, tá? Condenados do 8 de janeiro é mais perigoso, tá? É mais perigoso do que um traficante que é preso com 200 quilos de entorpecente. Eu simplesmente não consigo entender o que se passa na cabeça desses ministros do STF. Tá aqui. Não faz sentido algum discutir anistia, diz Gilmar Mendes do STF. Gente, isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Ou seja, né? Sem anistia pro pessoal do 8 de janeiro, mas traficante com 200 quilos, né? Preso com 200 quilos de entorpecente. Esse pode ir pra rua, isso não é perigoso, não. Ah, né? Tem bons antecedentes, é réu primário, é a primeira vez que foi preso, então deixa tudo, solta todo, deixa esses criminosos, traficantes, tudo solto aí na rua, né? Continuando aí, destruindo, né, a vida das famílias. É tudo questão de prioridade, gente, tá? Na justiça brasileira. Só uma opinião. Continuando. É gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos acompanhar o que diz o pastor Silas Malafaia. Olavo. Hugo Mota, vamos lá. Pautou esses projetos de benefício ao judiciário e quer pautar uma reforma da segurança pública no Brasil. Amigo Pitório, amigo Silvio, amigo ouvinte, amigo João, você imagina esse mesmo grupo que fez a crítica ao Gilvan, fez a fala, para mim uma fala woke, persecutória, inconstitucional, ilegal, tratando de segurança pública? Você imagina? Você imagina o que será de caos na segurança pública, ainda mais do que nós experimentamos hoje? Mas quer enfiar um projeto de reforma de um sistema único de segurança pública. Se nós temos índices alarmantes de segurança pública, isso vai piorar, e piorar em muito, e nós não podemos usar armas, e nós estamos muito ferrados nessa gestão do Hugo Mota. Agora, Pitório, como é que chama? Tem um fantasma que habita a alma do Hugo Mota, que nasce ou parte da cidade de Patos, né? Parte da cidade de Patos. Existe uma investigação sobre o pai de Hugo Mota. Até onde essa investigação, esse medão que pode ter sido colocado ou
ou ampliado, ou destacado naquela reunião que marcou a derivação da opinião de Hugo Motta. Na verdade, foi o que a nossa ouvinte comentou aqui no chat, não honra a macheza, no sentido mais genérico da palavra, não honra a macheza da Paraíba. Pois é, mas ao mesmo tempo, Silvio, a partir da fala do Olavo, e para a gente finalizar a tua participação e do Olavo aqui, já passamos das 10, mas eu preciso te ouvir, também fica escancarada a perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode, veja, eu não sei se a gente pode classificar como extorsão, eu não sei se pode, mas é uma chantagem, nitidamente uma chantagem que o cidadão está enfrentando. Ponho na conta de quem não avaliou de fato quem era Hugo Motta e indicá-lo a essa posição, ok, né? Mas a gente também precisa lembrar que por trás disso tudo tem uma chantagem aí, né, Silvio? Tem uma chantagem, tem uma espada apontada para o peito do Hugo Motta. Infelizmente, ele foi ao jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes com a presença do diretor da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República, do Davi Alcolumbre, do Rodrigo Pacheco, outros ministros do Supremo. Infelizmente, ele sentou nessa mesa e quando ele se levantou para voltar para sua casa, ele já estava diferente. É isso que a gente conclui, não há outra alternativa. Rapidamente, sobre o Hugo Motta. Hugo Motta vem dessa cidade de Patos, que fica no sertão da Paraíba, 300 quilômetros de João Pessoa, tem cerca de 100 mil habitantes. É uma cidade que é, inclusive, chamada de a capital do sertão paraibano. Essa cidade é dominada por uma dinastia política e o Hugo Motta faz parte, é a ponta dessa linhagem. O pai do Hugo Motta é prefeito da cidade, o avô do Hugo Motta foi deputado a vida inteira, o avô paterno, o avô materno também, a avó materna a mesma coisa. Sabe aquelas histórias de novela que duas famílias dominam uma cidade e em um dado momento os filhos se casam e a família e tudo se reúne? Então é uma dinastia. Patos é dominada pela família Motta. Aliás, as obras, as vias, que são, algumas até investigadas pela operação da Polícia Federal, chama-se Outside, a operação da PF. Algumas dessas obras levam o sobrenome de Fulano Motta, porque é da família Motta. Um dia, quando alguém perguntar para vocês assim, qual é a verdadeira definição de fidelidade e lealdade? Coloquem esse vídeo aqui para essa pessoa ver, porque no meu ponto de vista, aqui o Tarcísio de Freitas deixou muito, muito bem claro a sua lealdade a Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Aqui eu fiquei orgulhosa da fala do Tarcísio de Freitas, mas assim, de uma forma estratosférica. Só assistam, gente, tá? Dá gosto de ver um vídeo como esse, uma fala como essa, um posicionamento como esse com relação ao Bolsonaro. Vejam só. Absolutamente leal ao presidente Bolsonaro, para mim foi um cara que transformou a nossa maneira de enxergar a política, então eu acredito muito na capacidade de reabilitação do Bolsonaro, e a minha aposta é o Bolsonaro agora. Bolsonaro é a grande liderança da direita, a gente viu isso na manifestação do domingo. Sim, ninguém tem a capacidade de mobilizar que ele tem, ninguém consegue reunir tanta gente, e as pessoas estavam lá para vê-lo. Ele é o grande condutor do processo de 2016. Como em tantos momentos aí que a gente tem vivido, é o Supremo só, né? A Justiça. O Bolsonaro é um cara que tem sido muito perseguido desde sempre, né? Então é um cara que tem sofrido muito, sofreu ao longo do mandato, a gente pegar a história, observa, ele sofreu um atentado, né? Tentaram tirar a vida dele, teve muita dificuldade nessa relação institucional e agora está sendo, de novo, né, novamente muito perseguido. Mas a gente tem fé, eu acredito na reabilitação agora. Independente de qualquer coisa, ele é o condutor desse processo, porque ele é a grande liderança da direita e é o dono do capital político. Então, ele no final vai dizer como que a eleição de 26 vai ser configurada. Eu acho que uma coisa que a gente pode ler, realmente, isso a gente pode ler do evento do domingo, é a união da direita. Observe que os governadores de direita, nós tínhamos 7 governadores presentes, depois chegou o 8º já no finalzinho, que foi o governador de Rondônia, que também esteve no ato, né? Então chega já no final da manifestação, mas nós tivemos 7 governadores dando todos bem avaliados, né? Todos bem avaliados, e nós tivemos um recado claro, olha, tá todo mundo junto, ninguém tem o interesse necessariamente de ser protagonista desse processo, todo mundo quer construir uma alternativa para o Brasil, construir juntos essa alternativa, ter um projeto de país, né? E apresentar, oferecer esse projeto para a população, que é um projeto de prosperidade, um projeto de transformação, um projeto para caminhar na direção correta, e esse grupo vai estar junto. Então quem aposta muito em fragmentação da direita, acho que está apostando errado, porque esse grupo vai se unir nessa reta final, na reta decisiva, e o grande condutor do processo e a grande liderança desse processo vai ser o presidente Bolsonaro. Perfeito. E o que mais tem, gente, tá? Neste exato momento, são jornalistas, parlamentares de esquerda, Lula, ministros do STF, eles estão torcendo por essa fragmentação, né? Tipo assim, cada um vai para um lado, cada um quer destruir e derrubar o Bolsonaro, e essa fala do Tarcísio de Freitas diz completamente ao contrário do que querem a esquerda, tá? Os parlamentares de esquerda, né, os bajuladores do Lula, o pessoal que está torcendo para que a direita fique se degladiando, fiquem brigando entre si, o próprio Tarcísio de Freitas dizendo, olha, está todo mundo no mesmo segmento, todo mundo com um único foco, e o grande líder da direita, ele fez questão de frisar, é
e sempre será Jair Messias Bolsonaro. E quando chegar lá na frente, no momento oportuno, é ele que vai dar as diretrizes. O que é que vai acontecer, né? Se ele continuar inelegível, quem que ele vai apoiar, quem que ele vai indicar. E enquanto isso, é mega importante, gente, tá? Governadores, parlamentares de direita continuarem unidos. Ao contrário do que acontece na esquerda com Lula da Silva, que foi divulgada aqui uma notícia no jornal O Globo, gente, dá uma traição contra o Lula, que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Mas a verdadeira definição de fidelidade e lealdade é esse vídeo aqui do Tarcísio de Freitas, que mais uma vez, né, reafirmou e reiterou a sua lealdade a Jair Messias Bolsonaro, contrariando aquela galera da canhota que diz que Tarcísio de Freitas quer derrubar o Bolsonaro, Bolsonaro quer derrubar o Tarcísio de Freitas. Tá aqui, gente, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo alinhadinho, com foco, salvar o Brasil em 2026 dessa treva, né, que o Lula enfiou o Brasil nesse momento. Gente, agora atenção no STF, tá? Eu vou trazer aqui a primeira informação com relação ao STF, porque logo em seguida o ministro Luiz Fux acaba de dar um prazo de 15 dias. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação logo em seguida, porque antes, deixa eu trazer aqui uma treta, gente, tá? Entre o Luiz Fux e Gilmar Mendes, aquele, gente, tá? Que disse que a anistia é a consagração da impunidade, né? Numa entrevista recente que ele concedeu a Andréa Sadi, né, lá da Globo News, ele disse que a anistia é a consagração da impunidade, ao mesmo tempo em que ele joga na rua um traficante, né, que foi preso com 200 quilos de entorpecentes. Mas aqui, gente, a treta entre o Fux, exatamente, com relação ao ministro Gilmar Mendes, ó. Gilmar rebate Luiz Fux e nega julgamento sob violenta emoção no caso do 8 de janeiro. Ou seja, um ministro rebatendo, né, a fala do outro ministro. A matéria diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes contestou nesta terça-feira 9 a declaração de seu colega Luiz Fux, que afirmou que a corte teria julgado os réus dos atos do 8 de janeiro sob violenta emoção. Um exemplo clássico: 14 anos para uma mulher por ter utilizado um batom. Eu acho que a fala do Fux desmoralizou, gente, tá? Algumas decisões de ministros, mas o Gilmar Mendes não gostou muito da declaração. Para Gilmar, essa leitura não condiz com a postura do STF diante da gravidade dos fatos. Segundo ele, abre aspas, Gilmar Mendes, tá? Não concordo com essa abordagem sobre o julgamento com violenta emoção, tá? Afirmou Gilmar em entrevista à Globo News. Segundo ele, a corte aplicou corretamente a nova legislação de defesa do Estado Democrático de Direito, considerando a tentativa de golpe como um ataque direto à democracia brasileira. A fala de Gilmar vem após Fux ter pedido vista no caso de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por pichar a frase "Perdão, Mané", na Estátua da Justiça em frente ao STF. Na ocasião, o relator Alexandre de Moraes sugeriu uma pena de 14 anos de prisão. Fux, por sua vez, indicou que deve propor uma pena mais branda. Segundo ele, abre aspas, confesso que em determinadas ocasiões me deparo com uma pena exacerbada. Isso aqui, gente, foi dito pelo Luiz Fux. Foi por essa razão que pedi vista desse caso, afirmou Fux durante a sessão, que também tornou o Bolsonaro réus e seus aliados. Ou seja, próprio ministro Fux dizendo que as penas estão sendo exacerbadas, em outras palavras, exageradas. 14 anos por ter utilizado um batom, enquanto a contrapartida, por outro lado, Gilmar Mendes, né, solta um criminoso, um traficante com 200 quilos de entorpecentes. Essa é a justiça brasileira, gente, tá? E agora, daqui a pouco, gente, ó, Lula peitou o Donald Trump. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês. Porque antes, o ministro Luiz Fux deu prazo de 15 dias, tá? Aqui a notícia. Fux dá 15 dias para Gustavo Gayer, deputado federal aliado de Bolsonaro, explicar a fala sobre Gleice e Trizal. Aquela polêmica envolvendo, né, aquela postagem do Gustavo Gayer. Começou a tramitar. O ministro do STF, do Luiz Fux, deu 15 dias para o deputado federal Gustavo Gayer responder à queixa-crime apresentada pelo deputado Lindbergh Faria por ter insinuado um trisal entre Lindbergh, a mulher do petista, a ministra Gleice Hoffmann, e Davi Alcolumbre. Fux foi sorteado relator da queixa-crime ainda nesta terça-feira. Ele intimou, né, a PGR para notificar o Gustavo Gayer sobre a resposta que deverá dar em até 15 dias. Quando a intimação chegar até o deputado, o prazo já vai estar valendo, gente. Então tá aí. Lindbergh Faria, do PT, namorado de Gleice Hoffmann, acionou, né, o Gustavo Gayer
Isso foi parar nas mãos do Luiz Fux e ele deu ali 15 dias para o Gustavo Gayer dar sua explicação de todos os fatos, gente, tá? Aí. E agora vamos falar sobre essa treta, gente, do Lula e o Donald Trump. Tá aqui, gente, tá? Notícia divulgada pela revista Oeste, citando a fonte aqui para vocês. Lula critica tarifaço de Trump. Tá aqui a informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira 8 a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o evento em São Paulo, o petista afirmou que o republicano deu um cavalo de pau na economia mundial e que o chamado tarifaço norte-americano não vai dar certo. Essa é a opinião do Lula. Lula se referiu ao plano de Trump para impor tarifas a países considerados desleais nos acordos com os Estados Unidos. O Brasil está entre os principais alvos. A crítica ocorreu enquanto o governo brasileiro avalia como responder à taxação de 10% impostas por Trump sobre produtos exportados, além dos 25% sobre o aço e alumínio brasileiro. Lula afirmou que Trump brinca com o mundo, que tem quase 200 países que buscam soberania e harmonia. O petista ainda disse que a coisa mais importante que é o multilateralismo, gente, tá? Estou vendo o comportamento de Trump. Não sei o que vocês pensam, disse. Acho que não vai dar certo, gente, tá? Mais uma vez, o Lula não perde a oportunidade, né, de atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, ao invés do Lula, né, apaziguar as coisas, né, tentar entrar em contato para tirar esses 10, como o Bolsonaro fez, né, porque ele foi presidente, né, o Donald Trump tarifou o Brasil, taxou o Brasil, né, deu tarifa lá e o Bolsonaro foi lá, conversou, negociou e tirou, né. Agora o Lula faz completamente o oposto. Ao invés de tentar negociar, ele acha que atacando ele vai conseguir resolver alguma coisa, gente, tá? É só o meu ponto de vista, tá? É 10%, pode... Gente, ele pode diminuir isso para zero, essa questão. Mas o Lula acha que atacando, criticando, ele vai resolver alguma coisa, gente. Logo de cara, tenho certeza absoluta, o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Uma declaração polêmica do Gilmar Mendes, gente, tá? Que simplesmente reverberou no Brasil inteiro, que deixou o legislativo, parlamentares extremamente revoltados, furiosos, e o Cleitinho foi pra cima com tudo do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que diz, né, que recentemente disse que a anistia é a consagração da impunidade. Aí o senador Cleitinho veio aqui e desceu a lenha sem dó e nem piedade em cima do ministro Gilmar Mendes. Sobrou até para um outro ministro. Assistam. Eu quero aqui falar com o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito, novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Primeiro escuta a fala do ministro do Gilmar Mendes, gente, olha que beleza. Perguntas a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, explicando aqui para nós. Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado. Os casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores estão sendo, foram descobertos, estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia. Falando sempre dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. Eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade, um fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que aqueles pretos estavam autorizados a matar o presidente. Uma consagração da impunidade. Eu queria falar para o senhor que você não tem moral para falar nada, ministro Gilmar Mendes, com todo respeito à Vossa Excelência. Aí mesmo no STF, vocês estão julgando agora, e você já votou favorável para acabar com a condenação de um réu confesso, de um delator que delatou um dos maiores escândalos de corrupção desse país aqui, que foi o mensalão Pedrolão, o seu Palocci. Esse mesmo. Esse também é inocente? Esse também é um coitado? Você está tratando ele como um coitadinho. Que moral que Vossa Excelência tem que falar que é contra a anistia? Que moral que você tem? Você não tem moral nenhuma. Você acabou de votar favorável. Quer dizer, você acabou de mostrar isso aqui que você está falando aqui, ó. Você votou favorável para poder acabar com a condenação de um réu confesso, de um dos maiores escândalos de corrupção que teve nesse país aqui, que delatou tudo. Você não tem moral. Eu queria finalizar aqui dizendo sobre a questão, né, que teve a manifestação agora domingo sobre a questão da anistia, e falar para alguns políticos que estão debochando, né, e querendo dizer, falando o seguinte, tem pesquisa dizendo que 70% da população brasileira é contra a anistia. Então eu queria pedir para vocês, por engraçado que vocês nunca estão em manifestação. Vocês. Então faz o seguinte, agora faz um desafio para vocês. Pega 70% da população brasileira e leva pra rua. E fique lá no palco também. Porque na última do Boulos, que tinha 5 mil pessoas, eu não vi os que sobem aqui em plenário falando que é contra a anistia, e lá no palanque pra subir, pra falar que é contra. Então
Então tá na hora de vocês fazer manifestação, pegar esses 70% que vocês estão falando que tem de pesquisa, botar na rua e subir no palanque pra falar que é contra. Por isso que eu sou favorável à anistia. E eu espero que o plenário seja soberano. Isso aqui é democracia. É só votar sim ou não. Eu vou votar favorável. Muito obrigado. Pessoal, isso aqui é uma fala de um senador da República que não tem o rabo preso com o STF. Se fosse qualquer outro parlamentar que tivesse algum tipo de ação dentro do STF, tivesse a corda no pescoço, tivesse alguma possibilidade, né, de ser ameaçado por ministros do STF, não teria coragem de dizer o que o senador Cleitinho acabou de dizer na lata, na cara do ministro. Corajoso, viu? Senador Cleitinho, extremamente corajoso, peitou e confrontou o ministro do STF, Gilmar Mendes, gente, que segundo Gilmar Mendes, né, a anistia é a consagração da impunidade.